Fala família, boa noite, boa noite. E aí, Max, boa noite, meu irmão, beleza? Domingo, tamo aí, hein? Fala, Gerson, boa noite, mano. Bora com tudo. Fala, Janine, nossa paulista, graça e paz. Ó o nosso 01 aí. E aí, Eltão, boa noite. Fala, Júnior, boa noite. Guardando a galera entrar aí. E aí, Cristiano, forte abraço, irmão. Ó o Marcelinho Batera na área, Cabral. Ó o Vitão aí. Julião, te amo, meu lindo. Que isso, monstro sagrado, que honra. Tamo junto, é nóis. Fala, Ramon, ó o Bispão aí. Que isso, homem brabo, só os brabos aí, mano. Isso aí é o monstro sagrado, grande Murilo. Beijão no coração. Marcando aqui alguns minutinhos pra galera tá entrando, né? Prazer enorme estar aqui com vocês nesse domingo, pra gente poder dar o start aí da semana, né? O domingo para algumas pessoas é o fim de uma semana e para outros é o início. Eu prefiro ver como o início de uma nova semana que se inicia. Nesse dia é o dia que a gente entrega para o Senhor, é o dia que a gente se conecta com o Senhor já agradecendo pela semana que nós vamos ter, pelas oportunidades que eu creio que vai surgir, pelas conquistas que nós vamos ter, pelas negociações que iremos fazer. É o dia que a gente se conecta buscando sabedoria do céu, para que a gente, como empreendedores, né, a gente possa ter discernimento durante a semana. Enquanto isso, a galera tá entrando aí. Quem puder enviar o aviãozinho aí para a turma, poder aumentar essa audiência aqui, mais vidas ser alcançada. O tema de hoje é um tema bem bacana, a importância da qualificação profissional. A gente vai estar abordando esse tema. É um tema onde influencia diretamente nos seus resultados, nos seus ganhos financeiros, porque de fato, sem qualificação, não tem como você ter altas bonificações. E eu vou usar a Bíblia para falar de pessoas que entenderam isso. A Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. Todo tipo de assunto que a gente deseja, a gente encontra nesse manual. E é um livro que eu tenho consultado muito, né? Nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas. Tenho aprendido muito sobre diversos assuntos e venho me instruindo cada vez mais para que possamos ter sabedoria no empreendedorismo, nas tratativas com pessoas, né? E aí vou dar o start aqui. Já temos aí 4 minutos de live. Acho que já deu tempo da galera entrar, né? Quem não conseguiu entrar ainda, aí vai perdendo o conteúdo. Mas eu preciso ter o compromisso com vocês, que o meu foco aqui é ser objetivo, né? 30, 40 minutinhos de live apenas para poder acrescentar na vida daqueles que faz sentido. Para quem ainda não tem um lar espiritual, depois me manda aí uma mensagem no direct. Se quiser fazer uma visita na nossa igreja, vai ser um prazer te receber. Você que é do Rio de Janeiro, principalmente a galera que é da Zona Oeste e não está conectada ainda com o Criador. Caso deseja visitar a nossa casa, o nosso lar espiritual, vai ser um prazer enorme. Só me mandar uma mensagem no nosso direct, né? E com certeza a gente vai estar te recebendo lá, vai ser um prazer. Temos alguns encontros onde a gente chama de GCA,
que é encontros semanais, né? E nesses encontros, um deles é realizado aqui na minha casa. Então, você indo na nossa igreja, você gostando da conexão, né, que você vai ter lá, a gente pode estar se conectando também através do GCA. Então, você que é do Rio de Janeiro, principalmente a galera que é da Zona Oeste, vai ser um prazer muito grande. Se você também não está conectado com o Criador, se você não tem, né, se você não é cristão, se você não segue nenhuma doutrina cristã e essas lives tiver fazendo sentido para você, depois comenta lá no direct, me manda um textinho, isso aí faz muito sentido para mim, para a gente poder entender que o propósito está sendo cumprido. Amém? Então vamos iniciar. Eu vou estar dando start aqui pelo livro de Neemias. Para quem não conhece a história de Neemias, vale muito a pena você estudar sobre Neemias. Neemias foi um grande empreendedor, né? Alguém que tinha visão de empreendedor. Era um cara que inicia o livro dele contando um pouco da profissão que ele exercia. Era um copeiro do rei, mas Neemias ele assume um desafio de reconstruir a cidade de Jerusalém que havia sido destruída. Mas eu não quero me focar na história de Neemias, eu quero focar na história de outro homem que entendeu a importância da qualificação profissional e era excelente naquilo que fazia. E devido a isso, Neemias sobe ele de nível, de categoria. Então lá no livro de Neemias, no capítulo 7, no versículo 1, eu olho para baixo, pessoal, porque eu estou aqui com o meu esboçozinho no tablet, tá? Então por isso que às vezes vocês vão ver eu olhando para baixo. Estou pegando a cola aqui no meu esboço. Lá no livro de Neemias, no capítulo 7, versículo 1, diz assim, ó: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, cantores e levitas para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante das fortalezas, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Ou seja, quando você está diante de uma oportunidade, você precisa estar qualificado. E qual era a qualificação de Ananias aqui? Era homem íntegro, né? Para exercer a função a qual Neemias precisava para aquela ocasião. Quando a gente vai buscar o significado de integridade, a gente vê que está ligado à ética. No campo profissional, a gente precisa sim ser pessoas éticas, a gente vai precisar ser honestos, a gente vai precisar ser coerente nas nossas ações e nas nossas decisões. E Ananias, ele tinha essas qualificações, né? Neemias escolheu cuidadosamente homens qualificados e colocou em posições de responsabilidades e autoridade. Vai existir posições que não dá para colocar qualquer um. Vai existir posições empresariais que de fato vai precisar ser nomeado pessoas que têm algumas qualificações acima da média. E a gente vai se aprofundar um pouco sobre isso mais adiante para você entender a importância que tem de você se preparar. De você se preparar antes mesmo de alcançar essas posições. O problema é que às vezes a gente quer alcançar grandes posições e achar que vai se preparar depois que conquistar. Negativo. A gente precisa se preparar antes mesmo de alcançar esses níveis, essas posições no campo empresarial, no empreendedorismo. A gente precisa ser excelente.
E tem como a gente ser excelente através da nossa conduta, através da integridade, através da nossa honestidade. E isso são valores inegociáveis, que quem de repente está numa posição, numa instituição, vai olhar e vai falar, essa pessoa, o Paulo, a Luciene, o Gerson, tem condições de assumir essa posição por causa desses valores que corresponde à necessidade que nós temos aqui na nossa instituição, aqui no segmento que a gente desenvolve, aqui no nosso comércio, aqui na empresa, aqui na empresa que a gente quer montar. Essa pessoa serve para ser meu sócio, porque tem essa base aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, eu estava prestes a me tornar sócio de uma pessoa, né? Precisaria fazer um aporte financeiro, um valor bem expressivo. Essa quantia, graças a Deus, a gente tinha ela, só que eu comecei a avaliar alguns princípios e valores dela que não tem a ver diretamente com o negócio. E quando eu comecei a fazer essa avaliação, eu vi que não seria tão assertivo eu me tornar sócio dessa pessoa, que lá na frente eu teria problemas. Então, eu consegui fazer uma autoanálise ali que aquela pessoa ela é muito boa para ser um colega, a gente ter algum tipo de parceria sem envolver sociedade, sem envolver negócios. Então, para esse tipo de projeto, eu entendi que não seria viável, porque os valores dela, o que eu acredito, os princípios que eu acredito, não estava coincidindo e com certeza, em algum momento lá na frente, eu poderia ter problemas, entende? Então vai ter situações que às vezes é melhor a gente dar um passo atrás, né? Então vai ter momentos que a gente vai precisar avaliar algumas características. Quer ver algumas? Pessoas qualificadas, ela tem compromisso. Pessoas qualificadas, ela não se atrasa para uma reunião, ela não se atrasa em alguns compromissos que é combinado. Pessoas qualificadas usa agenda para não perder o dia e o horário daquele encontro marcado. Pessoas qualificadas, elas se atualizam constantemente. Como se atualizar constantemente? Através de conhecimento, através de conteúdo, através de livros, através de network, através de mentoria, através de livros, através de podcast. Pessoas qualificadas estão sempre em busca do próximo nível. Elas têm sede por conhecimento, elas querem cada vez mais. Pessoas qualificadas são proativas. Pessoas qualificadas tomam decisão e resolvem problemas. Às vezes a gente quer ir para o próximo nível, quer ganhar muito e não tem habilidade de resolver problemas. A gente fica sempre aguardando outros tomar iniciativa. Pessoas qualificadas, elas tomam a frente. Pessoas qualificadas, elas buscam sempre ter um passo adiante. Elas estão sempre antenadas, observando o local que ela está, para ver se naquele momento tem alguma demanda ou alguma coisa que ela pode fazer e tomar a frente. Isso seja em qualquer campo, pessoal. Seja no mundo dos negócios, seja na sua família, seja na sua igreja, enfim. Você precisa entender que a proatividade, muitas das vezes, é necessário se ter. Eu não sei se alguém aí já teve a oportunidade de estar com uma pessoa e a pessoa tudo você ter que pedir para fazer, você ter que dar um comando, né? A pessoa não consegue às vezes nem levantar um copo de água. Ela precisa esperar você fazer. Então ser proativo é você estar sempre à frente, você estar com a sua mente ligada e antenada no que está acontecendo à sua volta. Pessoas qualificadas, elas têm a capacidade de influenciar.
Pessoas qualificadas estão a todo momento influenciando outras pessoas. Porque ela entende que qualquer negócio, qualquer instituição depende de uma rede de influências, aonde você, de maneira assertiva, consegue alcançar o seu propósito, as suas metas, influenciando outros. Hoje, por exemplo, na minha vida profissional, eu não sou mais aquele cara que está lá na ponta, né, fazendo fechamento de novos contratos, novos projetos. Mas eu sou o cara que meu telefone não para o dia todo resolvendo problemas e dando assistência a um time. Isso automaticamente faz com que eu me torne um influenciador de pessoas. Consequentemente, as pessoas passam a produzir e a trabalhar mediante aquilo que eu estou validando com elas, que eu acredito. E elas passam a acreditar naquele projeto junto comigo. Isso é ter qualificação. É você se manter posicionado e fazendo com que a sua influência transforme o ambiente à sua volta. Pessoas qualificadas são autênticas, né? Elas não têm medo, ainda que erre, mas elas vão ser autênticas no seu posicionamento. Então, ser qualificado hoje no empreendedorismo, existe todas essas características, entre tantas outras que também existem. Mas se você pegar essas daqui e implantar elas no seu dia a dia, consequentemente você vai se tornar um empreendedor melhor, um profissional melhor, né? Você vai ter resultados melhores. Eu desejo assumir novos níveis. De repente você faz parte de alguma empresa, de algum negócio e você deseja alcançar níveis maiores, posições profissionais melhores, né? Ganhos melhores. Como fazer isso? Treinando. Começa treinando. Como se treina? Resolvendo problemas. Por exemplo, a pessoa que trabalha na faxina de um banheiro, ela está ali de repente para manter aquele banheiro limpo, né? Para manter ali o papel sempre no lugar, não deixar faltar. Só que pode acontecer de uma privada entupir. Mano, vai ficar esperando? Vai ficar esperando a água entornar da privada? Se você resolver aquele problema e mostrar para o seu encarregado, o seu gerente, que você resolveu aquele problema, com certeza ele já vai te ver como alguém mais qualificado do que outro faxineiro. Porque de repente aquele era uma atividade que a equipe da manutenção deveria fazer. E você, como faxineiro, foi lá e resolveu o problema. Eu só estou dando esse exemplo para poder simplificar para vocês a base. Mas existem vários outros tipos de situações que você pode tomar iniciativa, né, em pequenas coisas, fazendo aquilo que de repente na sua cabeça não é sua função. Só que nesse momento você está treinando. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que hoje ela tem um resultado financeiro bem interessante, mas ela por alguns meses trabalhou com uma pessoa sem ter nenhum tipo de ganho, simplesmente para aprender o que aquela pessoa precisaria e se ela conseguiria atender às necessidades. E conseguiu. Então, assim, é todo mundo que está disposto a, de repente, efetuar uma profissão, trabalhar com alguém sem ter nenhum tipo de ganho financeiro? Eu acredito que não. Eu acredito que 99,9% das pessoas não aceitaria. Mas sempre vai existir aquele 0,1% que de repente entende isso como uma oportunidade de quê? De treinar. Através desse treinamento, ele vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo experiência e vai se tornando qualificado para poder apresentar após isso, né, resultados que de repente outros não têm. E aí eu vou entrar agora num outro ponto de um líder
esse eu acredito que é muito conhecido, a grande maioria aqui dessa live deve conhecer, né? Que é um cara que é muito conhecido e que se tornou o nome dele muito famoso. Eu acredito que essa segunda parte dessa live vai ter alguns pontos, inclusive, que vale a pena você anotar. A frase que mais te marcar, a palavra que mais te marcar, anota ela. Faz um print, me marca lá no Instagram e escreve o que mais te marcou nessa live. Então, nesse segundo ponto que a gente vai estar trazendo aqui, sobre um líder que é muito conhecido, tanto na Bíblia, quanto na sua história, né? Onde ele é muito falado. Só que antes dele se tornar esse homem muito falado, ele já entregava com excelência aquilo que ele estava destinado para fazer. No anonimato, ele já entregava excelência além do que era para ele fazer. E isso fez com que o nome dele chegasse a lugares que os pés dele ainda não tinham chego. Olha que louco! Por ele entregar além do que era pedido para ele no anonimato, ele fez o nome dele chegar em lugares que os pés dele ainda não tinham chego. E eu vou te provar isso a partir de agora. Lá no livro de 1 Samuel, diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 16, versículo 17 e 18. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem. Olha a exigência do rei. Ele não pediu para encontrar alguém que soubesse tocar. Negativo. Ele falou para os seus servos: encontre alguém que toque bem. Olha a qualificação aí. Ele não queria simplesmente mais uma pessoa que chegasse diante dele e tocasse lá um instrumento. Isso aí ele já tinha. Ele queria que encontrasse alguém que tocasse bem, que iria fazer bem para os seus ouvidos. E aí o texto continua. E tragam-no aqui. Um dos oficiais respondeu: eu conheço um filho de Jessé, lá de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Olha isso. O nome de Davi já tinha chegado no palácio, aonde seus pés ainda não tinham chego. Porque enquanto ele estava no pátio, ele estava entregando excelência. E aí um oficial deve ter visto ele tocar em algum momento. E quando o rei falou que queria alguém que tocava bem, o oficial falou: eu conheço um cara. Ele mora lá na cidade de Belém. E esse cara, ele toca harpa. E aí olha o detalhe. O rei pediu alguém que tocasse bem um instrumento. Só que por ele ser excelente, ele entregava além. Olha o que o oficial fala a respeito dele. O oficial não fala assim, ó, eu conheço alguém que toca. Não. O oficial falou assim, ó, eu conheço alguém que sabe tocar sim. Além disso, ele é um guerreiro valente. Além disso, ele sabe falar bem. Além disso, ele tem boa aparência. Além disso, o Senhor é com ele. Quem aí pegou essa? O rei pediu uma característica. O oficial entregou 5. O rei pediu uma referência dele. O oficial entregou 5. Sabe por causa de quê? Davi entregava excelência no anonimato. Enquanto ninguém estava vendo ele, ele já era excelente naquilo que ele fazia. E por conta dessa excelência,
O seu nome chegou até o palácio sem ele nunca ter ido antes. Eita! Olha que louco! De repente, você está aí na rua fazendo algum trabalho de campo. De repente, você está no seu Uber. De repente, você está dentro da sua empresa, numa sala fechada. De repente, você está dentro do seu comércio, trabalhando em algum lugar no seu comércio e está fazendo a sua atividade ali que você tem que fazer. Só que você está entregando além do que foi o combinado de você fazer. Não se preocupe, tem alguém te observando. Tem alguém te observando e o seu nome vai chegar em lugares que você nem tem noção. Por quê? Porque tem alguém te observando. Então, quando você estiver desenvolvendo a sua atividade, não entrega só o básico, não. Não entrega só o que foi te pedido, não. Não entrega só o que o seu líder, o seu gestor, o seu gerente, o seu empregador, o seu sócio te pediu, não. Procure entregar além. Porque quando vierem falar de você e pedirem uma característica sua, vão entregar além de uma característica. Foi o que esse oficial aqui fez. O rei pediu uma característica. Ele precisava de alguém que tocava bem. O oficial falou, eu conheço alguém. Tá lá na cidade de Belém. Só tem um detalhe, rei. Agora são minhas palavras. Só tem um detalhe. Esse homem não tem uma característica só, não. Ele tem 5. Ele sabe tocar. Ele é um guerreiro valente. Ele sabe falar bem. Ele tem boa aparência e o Senhor é com ele. O que vocês acham que o rei mandou fazer? Manda chamar agora. E aí, eu quero esmiuçar com vocês aqui a importância dessas características. Ser valente é alguém que resolve problemas. Ser valente é alguém que é ousado. Saber falar bem é fundamental para a construção da sua imagem. Profissional e inspira confiança em outras pessoas. Ter boa aparência transmite credibilidade. O Senhor é com ele. Alguém que tem princípios não se envolve com coisas erradas. Como não chamar esse homem para vir para junto do rei? Particularmente eu gosto de estar na presença de pessoas com essas características. Quando eu estou com pessoas que eu vejo que tem um espírito valente, é alguém que tem ousadia, tem brilho nos olhos, é alguém que eu vejo que é diferenciado, mano, eu já ligo o meu sensor. Meu sensor já fica assim, opa, mesmo que a pessoa ainda não tenha resultado, o meu sensor já fica antenado, opa, essa pessoa aqui tem algo diferente. Deixa eu dar um pouco de atenção para ela aqui para eu ver o que eu consigo extrair dela. É a primeira coisa que eu faço quando eu vejo alguém que tem ousadia, alguém que é desembolado, né? No nosso linguajar. Sandro tá falando aí, ó, acabei pegando o comentário dele. Para quem não sabe da história, vou contar então, já que ele largou essa deixa aqui, não estava nem no script. Se eu não me engano, foi 2018 ou 2019, a primeira vez que eu conheci o Sandro Rangel na minha vida. O líder dele, o Patrick, levou ele lá no meu escritório para a gente fazer uma reunião, né? E naquela ocasião ali devia ter uns 8 ou 10 vendedores na ocasião, né? Pessoas que trabalham no time comercial da instituição que eu represento. E dentre essas pessoas estava o Sandro. O Sandro botou aí, ó, 2019, estamos em 2024.
Meu primeiro contato com ele foi nessa data, 2019. E nessa ocasião, tinha ali outras pessoas. E eu falei, e eu vendo ele conversar lá no meio da reunião, o meu sensor armou. Eu falei, esse cara tem ousadia. Esse cara é valente, mano. Eu pensando comigo. Falei, esse menino aqui é diferenciado. Eu vou dar um pouco de atenção para ele porque eu quero extrair dele. Tô dando o exemplo do Sandro, mas existem no meu time hoje várias pessoas que foram baseadas nesse testemunho que eu tô dando aqui para vocês. E quando ele saiu daquele treinamento, lá em nenhum momento eu comentei nada, nem com o líder dele, Patrick, eu comentei. E quando ele saiu de lá, eu entrei no Facebook. 2019 o Facebook bombava. Hoje eu quase não uso mais o Facebook. O Facebook bombava. Eu mandei uma mensagem para ele pelo Facebook, um texto eu mandei para ele. E ali eu incentivando ele a continuar e que eu vi algo diferente nele. E que eu tinha certeza que a realidade dele atual, que ele estava naquele momento, não correspondia ao que eu via na vida dele. Que ele iria chegar a lugares muito mais altos e mais longe. Ele só tinha que cumprir um combinado: não parar. Ele só precisava de uma coisa: continuar, independente dos desafios e das dificuldades. E eu mandei aquele texto para ele. E resumindo a história, através desse sensor que hoje eu tenho no campo comercial, com algumas pessoas que eu vejo que tem esse espírito de ousadia, e eu, de alguma forma, tento trazer para mim, independente de títulos. Títulos para mim hoje não é importante, porque eu tenho gestores no meu time que não têm ousadia, que não têm sabedoria, que na verdade foi empurrado pelo plano de negócio que a gente desenvolve e não busca se aperfeiçoar e ter qualificações. E hoje eu tenho pessoas que estão na ponta, que não tem título e que já frequentou minha casa, que frequenta minha casa e que eu trago para junto de mim. Porque não é sobre título, é sobre o que essa pessoa representa. É sobre ela ser uma pessoa ousada, é ela saber se comunicar, é ela saber se apresentar, é ela estar conectada a princípios e valores que eu acredito, é ela não está ainda na sua melhor performance, mas ela está buscando se qualificar. Isso faz com que eu me sinta atraído, né, e queira ter essa conexão. Então Davi, ele ainda estava no pasto, pastejando. Quem não conhece a história ainda, vale a pena você estudar. Davi, ele estava no anonimato, ele estava no pasto, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Mas por ele ser uma pessoa qualificada, que entregava além do que o seu pai pedia para ele, o seu nome chegou no palácio sem ele nunca ter colocado os pés lá. Às vezes você está querendo algo muito grande na sua vida e está desesperado por isso. E está deixando de fazer o que te pediram. Está deixando de fazer o básico. Começa a ser excelente no básico. Começa a ser excelente na sua atividade atual. Que com certeza em algum momento você vai chegar no que é o extraordinário para você. Naquilo que você almeja, naquilo que você deseja. O problema é que às vezes, como eu lido muito com pessoas, eu às vezes faço aquela brincadeira, né? Eu lembro logo do Silvio Santos. O Silvio Santos no programa dele falava: quem quer dinheiro? E aí a plateia toda levantava a mão: eu. E no campo empresarial, no empreendedorismo, é um pouco parecido. Se você chega num auditório, né, com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas e pergunta: quem quer dinheiro? Acredito que a grande maioria vai levantar as mãos. Mas a pergunta é: quem está se qualificando para isso? Eu não sei se vocês observam que a grande porcentagem de pessoas que ganha
na loteria voltam à pobreza que vivia ou ainda pior. Por quê? Porque ainda pior, porque elas fazem dívidas ainda maiores. Então ela fica pior do que era antes. Porque, cara, ganhar dinheiro é muito bom. Mas se você não tiver preparado para esse novo nível, você não sabe administrar isso. Então é por isso que é preciso a gente treinar antes. Treina no nível que você está. Treina na atividade profissional que você se encontra hoje. Entrega o seu melhor na atividade que você está, no nível que você está, que com certeza você vai para níveis maiores. E aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, Davi ele era especialista em resolver problemas no anonimato. E no momento que ele está resolvendo esses problemas, aparentemente ninguém está vendo, mas ele está lá, resolvendo o problema, entregando o seu melhor. E diz assim, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dela. Eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar leão e urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O que eu quero dizer aqui? Davi, ele descreve todo o processo e as estratégias que ele aplica por ter experiência na prática. Vou contar uma outra historinha. Uma vez eu cheguei numa ação onde tinha um time meu desenvolvendo um trabalho de campo, um trabalho de rua, e cheguei na ocasião para uma consultora e comecei a questionar ela, porque ela falou para mim que não estava conseguindo ter resultados. E eu fui perguntando para ela para poder entender a origem do problema, o porquê do baixo resultado dela. E eu comecei a questionar quais ferramentas que ela estava utilizando. E aí ali, através de um bate-papo, eu comecei a questionar para ela como que você faz a captação de leads, qual é as ferramentas que você utiliza para armazenar essas captações, você trabalha com remarketing, né? Você entra em contato com essas pessoas, qual o processo que você adota, quanto tempo depois de fazer essa abordagem você entra em contato com essas pessoas. E para minha surpresa, ela falou que fazia anotação daqueles leads que ela captava, anotava num caderno e no caderno permanecia. Ela não utilizava uma planilha, não tinha um aplicativo para auxiliá-la, não fazia remarketing. E eu falei para ela, e cadê esse caderno com essas anotações? E para minha surpresa, novamente, ela falou que estava sem um caderno, estava anotando num papel. E que depois ela não tinha contato desses leads. E aquilo ali, cara, eu fiquei muito triste, porque eu vi a falta de qualificação daquela profissional. E a probabilidade de um profissional sem qualificação, sem utilizar ferramentas, sem se aperfeiçoar, sem se conectar com pessoas que estão tendo resultado e ver o que essas pessoas estão tendo resultado, estão fazendo na prática, para que seus resultados melhorem, me deixou muito triste. Porque eu falei, cara, é um verdadeiro desperdício de tempo. Aonde tem pessoas ali, Eduardo tá falando aí, eu acompanhei essa conversa. Não dedura não, Eduardo, não dedura não. Dedura não para não gerar constrangimento. E eu fiquei muito triste porque eu falei, mano,
o despreparo faz com que pessoas coloquem muita força, se desgaste muito para ter poucos resultados. Enquanto outros estão se qualificando, usando ferramentas e estratégias, sabe o início, o meio e o fim do processo e com muito menos força, tem resultados muito maiores e de maneira rápida e sem se desgastar tanto. Então a gente vai ver que não é simplesmente sobre força, de fazer todo dia, mas sim de fazer o que o rei pediu para Davi. Eu quero alguém que toque bem. Não é simplesmente alguém que toca. Não, pô. É alguém que toque bem. É alguém que trabalhe bem. É alguém que conhece bem de processos. É alguém que usa ferramentas boas, que tem praticidade, que tem dinâmica no trabalho, que entrega resultados rápidos. É alguém que é dinâmico. É sobre isso. Quando a gente vem para o campo do empreendedorismo, que é o tema principal dessa live, sobre empreendedores, a gente precisa estar antenado que existem milhares de empreendedores. E o que vai me diferenciar do outro é a forma como eu me comporto. É o meu posicionamento mediante o segmento que eu desenvolvo. Porque senão eu passo a ser apenas mais um. Quantas pessoas hoje desenvolvem a mesma atividade que eu? Centenas. O meu produto, em alguns casos, o serviço que eu represento, né? Eu tenho hoje não só uma atividade profissional, mas tenho uma outra atividade. O meu produto ou o meu serviço que eu represento hoje, ele tem outras empresas que fazem a mesma coisa. Só que o que vai diferenciar é o meu posicionamento junto ao mercado de trabalho. É quais estratégia, é o processo bem detalhado que eu tenho ali que vai me direcionar para ser mais assertivo na minha comunicação. Quando a gente fala de assertividade, o Sam está contribuindo para a gente aí, inclusive eu uso no meu escritório também, é você ter um CRM, isso ajuda demais, né? Você tem ali toda uma organização, mas tem pessoas nessa live que de repente nem vai saber o que é CRM, não utiliza. Então são algumas dicas que você consegue aperfeiçoar o seu processo. Você consegue tornar a dinâmica do seu negócio mais fácil, mais prática, né? E é por isso que na prática, pessoal, a gente vai ver sempre algumas pessoas fazendo muita força física e tendo baixos resultados. E a gente vai ver outras pessoas trabalhando com a cabeça, com a mente, com estratégia, com inteligência, com processo e tendo resultados melhores. Por causa da qualificação. E Davi era esse cara. Davi era um cara que estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Olha que pegada essa daqui. Ele simplesmente poderia falar para o seu pai assim, ó, quando um urso ou um leão aparecia e pegava uma ovelha e carregava e levava, quem concorda comigo? Eu acredito que a maioria aqui faria o mesmo. Chegaria em casa e falaria para o seu pai, pai, hoje apareceu um leão lá no pasto lá e levou uma ovelha, hein? Perdemos uma ovelha. Porque a função dele era levar as ovelhas ali. Eu não sou criador de ovelha, eu não sei muito bem como funciona, mas eu acredito que a função dele ali era levar as ovelhas para comer, beber uma aguinha, né? Fazer um passeio. Defender ovelhas de leão e urso, mano, já é tarefa de caçador, não de pastor, né? E ali naquele momento, ele entrega além do que é exigido dele.
A Bíblia relata que ele ia atrás. Ele arrancava a ovelha da boca do leão e da boca do urso, mano. E depois ele ainda tinha que cuidar dessa ovelha, porque provavelmente ela estava ferida. Porque provavelmente as garras, né, do leão, do urso, devia perfurar as ovelhas. Então ele tinha que pastorear a ovelha. Ele ia atrás quando algum animal feroz atacava elas. Ele resgatava. E ele ainda tinha que cuidar das feridas dela. Ou seja, era alguém que entregava além da sua função. E por causa dele entregar além, o seu nome chegou até o palácio. E toda pessoa que entrega além do que é pedido, ela tem recompensas. Ela ganha prêmios por resolver problemas difíceis. Ela é recompensada por ter uma alta performance. Ela ganha prêmios por se dedicar e superar desafios e alcançar metas estipuladas. E Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, ele ganha recompensas. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 18, versículo 5, que Saul oferecia recompensas. Perdão, falei errado. 1 Samuel, deixa eu conferir aqui. 1 Samuel... Me perdi aqui. Mas a Bíblia vai dizer que o rei Saul ofereceu recompensas para quem vencesse o gigante. Iria dar grandes quantias de riquezas, iria dar a mão da sua filha em casamento, e iria dar isenção de impostos. Então quem se dedica, quem entrega além do básico, é recompensado. Essa semana, na sexta-feira, eu estava em Angra dos Reis, numa lancha, com um time, aonde eu fiz um desafio com eles no mês anterior, que se eles atingissem um determinado número, eles iam viver comigo um dia de merecimento. E eles alcançaram além da meta estipulada. E olha que interessante, pessoas que têm alta performance, que entrega além do que é pedido, que supera desafios, ela também é recompensada. E ela vive coisas que de repente não estava no cronograma. E foi uma surpresa para eles, porque eu levei juntamente comigo 2 gestores que hoje faz muita diferença na instituição que eu represento. Uma é um treinador de equipes que a gente tem hoje no nosso time, que agrega em algumas equipes e é uma referência hoje para nós. E a outra é o nosso presidente, que está na minha casa. Eu falei, mano, vamos fazer um passeio de lancha ali com o time. E eu não falei para ninguém. E quando eu cheguei lá na Marina, juntamente com esses 2 líderes, os garotos ficaram doidos. Mas por quê? Porque em algum momento, eles entregou além do que foi pedido. Em algum momento, eles foram excelentes naquilo que eles estavam determinados a fazer. Nilton me ajudou aí, ó. Obrigado, Nilton. 1 Samuel 17, 19. Depois é só conferir lá. Isso que eu acabei de passar para vocês. E eles foram surpreendidos com a visita de 2 grandes gestores daqui na instituição que eu represento. Então que vocês possam, vocês que estão nessa live, iniciar essa semana entregando o seu melhor. Entregando além do que é além do que é pedido para vocês, né? Hoje, tudo que eu faço na minha atividade, seja ela empresarial, seja ela ministerial, seja ela na minha família, seja ela no meu círculo de amigos, eu sempre procuro entregar além.
para que as pessoas possam saber que o Leandro Brito, ele poderia fazer o básico, mas ele está entregando além do que é pedido para ele. Então que essa palavra possa ter feito sentido para você. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Se você achar que ela faz sentido para alguém, pede essa pessoa para assistir depois. Peça ao teu time para assistir depois. Quem de repente assistiu essa live em algum momento, fez algum sentido, alguma frase, algum código, alguma coisa, anote. Faça um print aqui, posta no Instagram. O meu intuito aqui nessa live é alcançar vidas. Eu não sei se tem alguém aqui que está me assistindo que hoje não está conectado com o céu. O tema aqui é sobre empreendedorismo, mas com base cristã, usando a Bíblia como nosso manual de instrução, usando grandes referências que está na Bíblia para nos instruir nos dias atuais. Que a gente possa ser pessoas qualificadas, pessoas instruídas pela palavra de Deus, para que não só sejamos bem-sucedidos no campo empresarial, no empreendedorismo, mas que a gente também seja bem-sucedido na nossa vida ministerial, na comunidade que a gente congrega, juntamente com os nossos familiares, amigos e vizinhos. Que a gente possa assim ser uma referência, que o nosso nome possa chegar em lugares que os nossos pés ainda não alcançou. Que o nosso nome possa chegar em territórios que nós ainda não pisamos. Porque eu acredito claramente, turma, que a nossa realidade atual não define o nosso futuro. A nossa realidade atual não é base para determinar o nosso futuro. Quem determina o nosso futuro, em primeiro lugar, é o Senhor. E o segundo lugar é a nossa mente. Eu posso muitas das vezes não ter hoje condições para alcançar determinados lugares, mas quando eu conecto a minha fé ao Senhor, e eu conecto a minha mente naquele objetivo que eu quero alcançar, isso se torna possível. Eu só preciso aprender a respeitar o processo do tempo. Quando a gente tem isso muito bem claro, nada pode nos parar. Que a sua semana seja uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de conquista. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos. Que a sua mente ela possa ser brindada para que nenhuma distração do inferno venha te parar nessa semana. Que a sua semana seja uma semana de paz, uma semana de vitória. Que tudo aquilo que você colocar as suas mãos venha a ser próspero. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor venha te dar por herança. Que você seja alguém que venha se tornar uma referência em todas as áreas da sua vida, na sua área familiar, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, que você seja bem-sucedido. Existe um versículo que queima no meu coração. Somos imagem e semelhança do Senhor. E Ele nos deu autoridade para governar. Que a gente possa ser governantes da nossa vida, governantes de tudo aquilo que o céu tem para nós. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma semana de paz, uma semana de vitória e uma semana de conquista. Um beijo no coração de todos vocês que estiveram conosco aqui. E eu desejo que essa mensagem de alguma forma possa te influenciar positivamente e que você seja uma bênção. Amém? Forte abraço para os amigos próximos, para os amigos digitais, para aqueles que eu conheço, para aqueles que eu também ainda não conheço pessoalmente, mas que através dessa ferramenta a gente tem a oportunidade de passar alguns minutos conectado. Um forte abraço, Deus abençoe. Tchau!